Bom dia, amados. Como é bom estarmos aqui mais uma vez para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor, porque Ele é santo. E eu queria deixar uma mensagem que Deus colocou no meu coração esta noite, que está em 2 Reis 5, do versículo 1 em diante. Fala sobre Naamã. Naamã, comandante do exército da rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muitos conceitos, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei da Síria. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que cures da lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida e dar para este, e envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvido, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei porque rasgou as vestes: deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Amados, Naamã era um homem importante, mas mesmo na sua importância, ele estava doente. E ele padecia lamastemanai de enfermidade, a qual muitos de nós temos enfermidades dentro de nós. A prepotência, o orgulho, a altivez, a arrogância. Isso tudo são enfermidades que abatem o homem e que por muitas vezes o homem não tem vitória porque é prepotente, é orgulhoso, é mentiroso. E o Senhor, Ele entra na nossa vida para quebrar todo embaraço. Ele entra na nossa vida para desfazer toda a obra do adversário. E a mesma coisa houve com Naamã. Naamã esperava que o profeta atendesse ele. E o profeta mandou o seu assistente Jazi para atendê-lo. E quando o Naamã viu isso, ele ficou revoltado, porque ele achava que o profeta ia colocar a mão sobre ele e logo ele seria curado. Mas o profeta deu uma ordem a Jazi que dissesse a Naamã que fosse nos rios mais sujos que tinha e, amado, descesse 7 vezes para que fosse curado. Ei, amado, às vezes o Senhor quer que nós descemos para sairmos da arrogância, sairmos da prepotência, sairmos da vaidade. Não que seja errado você ser uma pessoa limpa, cheirosa, se arrumar, não, mas é a vaidade do coração. Às vezes você não sai de casa, não vai para a igreja, porque seu cabelo não está arrumado.
Às vezes você não sai de casa porque a sua unha não está arrumada. Não é essa vaidade que Deus fala, que nós não devemos ter. Ou às vezes nós queremos mostrar a alguém, né, que somos capazes, que somos melhores, mas nós temos um Deus que transforma. Nós temos um Deus que cura. Nós temos um Deus que muda. Alamastê, maná, caráter, pensamentos. E eu quero te dizer, Lamastê, manai, nesta manhã, Naamã obedeceu o profeta. Obedeceu a voz do profeta. Obedeceu a voz do seu filho, porque Naamã disse, eu tenho rios lá na minha cidade, por que vou tomar banho nesse rio, que é um dos mais sujos? Mas o seu filho disse para ele, pai, há algo difícil que o profeta mandou você fazer que você não possa? E ele ouviu aquela voz e decidiu mergulhar no rio. E ali ele foi curado, ali ele foi liberto. E ele descobriu que havia em Israel um Deus todo-poderoso. Um Deus que mudava a circunstância. Um Deus que trazia cura. Ei, amado, o diabo, quando ele sabe que nós temos para receber bênção, ele cria circunstância. E a circunstância foi dada pelos dois reis. Quando um rei recebeu a carta do outro, ficou revoltado. Porque ele achava que o rei estava pedindo que ele o curasse. Mas quem iria curar é o Deus dos exércitos. Aquele que nos chama para ser transformados. Aquele que nos chama para sermos libertos. Ei, amado, quantos de nós, Nagasubicanta, Ramanagastera, não éramos humildes? Olhávamos para os outros condenando, porque quando nós nos convertemos verdadeiramente, nós não olhamos para ninguém com olhar de condenação, porque se o nosso Pai, que morreu na cruz por nós, que veio para nos salvar, não condenou a humanidade, decidiu morrer na cruz e ressuscitar, por mim e por você, por que você não pode ser a imagem e semelhança do seu pai? Por que você não pode ter os atributos de papai? Por que você não busca ser imitador de papai? Ei, amado, aquele homem achava que podia pagar tudo. Voltou ao profeta e quis recompensar. Mas como Deus sabia que ele era prepotente, Deus ordenou ao profeta que não aceitasse as suas ofertas. Ei, amado, muitas vezes o profeta precisa ser abençoado. O profeta tem família, o profeta paga água, paga luz, paga telefone, tem filhos. Ei, amado, o profeta necessita ser abençoado. A nossa cultura brasileira não ensina essas coisas. Mas se nós formos ler as escrituras nos ensinam que antes que chegamos ao profeta, nós os abençoemos. Então, amado, quando aquele profeta deixou de receber a bênção, é porque papai queria trabalhar na vida de Naamã. Como ele quer trabalhar na minha vida, na tua vida. Quantas coisas o Senhor já transformou na nossa vida. Quantas coisas ele ainda quer transformar. Por mais que nós nos achemos perfeitos, nós temos um Deus que quer nos mudar. Nós temos um Deus, Narabasubicanta, que quer transformar a maldição em bênção. Então deixa Deus entrar hoje na tua vida. Deixa Ele mudar a tua história. E tu saberás, Nagasubicanta, que Ele vai te usar com poder. Que Ele vai mudar a tua história. Que Ele vai te fazer conhecido. Não para que você seja um espetáculo para os outros, mas para que você seja bênção àqueles que necessitam. Vamos orar? Pai, nós te louvamos. Porque o Senhor não esqueceu de nós. O Senhor está conosco.
O Senhor o tempo inteiro tem trabalhado a nosso favor. E nesta Andarabasubicanta madrugada, madrugada de vitória, madrugada de libertação, madrugada de cura, assim como tu levantou aquela moça, Alamassubicanta, que era como uma escrava, que estava ali na casa de Naamã, que o Senhor venha levantar vidas, para trazer vidas, Pai, nessa terra. Que vidas sejam transformadas através dos teus profetas, vidas sejam curadas, vidas sejam libertas e que nós possamos aprender a respeitar os profetas, os verdadeiros profetas que amam a palavra, que amam a obra do Senhor, que se dedicam Lamastema Nagasubicanta a fazer a vontade do nosso Pai. Papai, visita esses lares. Visita, Senhor, essas famílias, derrama chuva de bênção, que todo espírito de divisão, que todo espírito de contenda, que todo espírito do mal que tem se levantado neste lar, nessa família, seja destruído e que a glória de Deus venha se manifestar nessas vidas. Querido, um beijo no teu coração. Irmã Delci Cavalcante.